Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. E você que deixar o seu joinha, clique em hypar para que o meu vídeo tenha mais visualização. Sendo assim, ficarei imensamente agradecida. Outro sim. Eu sou afiliada da Shopee. Vou deixar na descrição o meu link da Shopee. Vocês precisando comprar alguma coisa ou querendo comprar alguma coisa, comprando pelo meu link, eu terei uma pequena porcentagem da compra que vocês fizerem e eu ficarei muito agradecida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E assim, tendo passado todas essas informações, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com o barbante fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 261 gramas. Na largura ficou com 39 centímetros e no comprimento ficou com 83 centímetros. Mas como eu sempre digo, o comprimento vocês vão fazer no comprimento desejado. É só continuarem fazendo o gráfico até o comprimento desejado. Vou mostrar para vocês desta ponta para verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. E para a última carreira, aqui nas laterais, eu fiz uma carreira de pontos baixos. E nas pontas, fiz essa carreira de pontos altos tombados. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. Eu gostei bastante do resultado, espero que vocês também gostem. E assim, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 66 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um total de 66 correntes. Feitas as 66 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Este será o nosso primeiro ponto alto. Vamos voltar lá naquela corrente onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Agora, nós vamos fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Para você que não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, as 2 últimas argolas. Então, nós vamos fazer, até o final destas correntes, um ponto alto para cada corrente de base. Pronto, aqui está a carreira base, a carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui com um total de 67 pontos altos, porque fizemos 66 correntes e as 4 correntes que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos com um total de 67 pontos altos. Vamos à próxima carreira. Vou fazer 2 correntes, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das correntes que fizemos para subir. Então, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho.
Agora, vamos fazer aqui uma carreira de ponto rede, de quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto. 2 quadrados, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 3 quadrados. Vamos fazer assim até o final desta carreira. Lembrando que lá no final nós teremos que encerrar esta carreira com 4 pontos altos. Vou fazer e já trago. Encerrei aqui a carreira de quadrados. Então, eu subi com as 2 correntes e copiei mais 3 pontos altos, 4 pontos altos. Fiz os quadrados e finalizei com os 4 pontos altos. Aqui no meio, para essa largura, nós ficamos com um total de 20 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 quadrados. Então, para essa largura, eu fiquei com um total de 20 quadrados. Vamos à próxima carreira. Já iniciei esta carreira porque apenas repeti os 4 pontos altos da carreira anterior. Como eu falei, nós vamos levar até o final do nosso trabalho, 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra. Nós vamos fazer até o final os 4 pontos altos e um quadrado. Então, em uma ponta e na outra, nós vamos ter até o final do nosso trabalho, um quadrado e os 4 pontos altos. Feito isto, agora eu vou fazer aqui umas argolas. Então, vou fazer 3 correntes. Aqui no ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, vamos supor que aqui nós fizemos já uma argola. Novamente, 1, 2, 3 correntes. Vou no próximo ponto alto, aqui eu já vou copiar o ponto alto. Vou repetir novamente, 1, 2, 3 correntes. Vou no ponto alto aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, no ponto alto, vou repetir o ponto alto. Então, o padrão desta carreira será este. Vou fazer assim até quase a outra ponta, lembrando que lá na outra ponta eu vou repetir o último quadrado e os 4 pontos altos. Pronto, carreira finalizada. Copiei os 4 pontos altos e o quadrado. Como eu falei, nós vamos levar até o final do nosso trabalho os pontos altos e o quadrado em uma ponta e na outra. Então, aqui o quadrado e os pontos altos. E aqui no meio eu fiz as argolas. Então, eu fiz 3 correntes, no ponto alto fiz um ponto baixíssimo, mais 3 correntes, no próximo ponto alto, um ponto alto. 3 correntes, no próximo ponto alto, ponto baixíssimo, 3 correntes, no próximo ponto alto. E assim eu fiz até esta ponta. Vamos à próxima carreira. Já iniciei a carreira. Agora, aqui por sobre as argolas, nós vamos fazer um retângulo de 5 correntes. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular as 2 argolas, vamos colocar assim e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fiz um retângulo de 5 correntes. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular as 2 argolas e vou copiar o ponto alto da carreira anterior. 2 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, este é o padrão desta carreira. Pronto, carreira finalizada. Os pontos altos e o quadrado em uma ponta e na outra. E aqui no meio nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 retângulos. Vamos à próxima carreira. Iniciada a carreira, agora aqui sobre as 5 correntes, nós vamos fazer as 2 argolas. Então, vamos fazer 1, 2, 3 correntes, vamos pular 1, 2 correntes, na corrente do meio, na terceira corrente, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Novamente, 1, 2, 3 correntes, vamos no ponto alto, copiar o ponto alto da carreira anterior. 1, 2, 3 correntes, vamos pular as 2 primeiras correntes, na terceira corrente, ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes,
copiar o ponto alto da carreira anterior. Uma, duas, três correntes. Da mesma forma, pular as duas primeiras correntes, na terceira corrente, ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, nós vamos fazer assim 3 vezes. Então, nós vamos fazer 3 grupos de argolas. Feito isso, agora no próximo retângulo, no quarto retângulo, nós vamos fazer 2 quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior e na corrente do meio, ao invés do ponto baixíssimo, nós vamos fazer um ponto alto. Uma, 2 correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, no quarto retângulo, nós fizemos 2 quadrados. Feito isto, aqui neste retângulo, nós vamos preencher com pontos altos. Então, são 5 correntes, eu vou colocar aqui 5 pontos altos. Um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, na próxima corrente, 2, na próxima, 3, vou fazer assim, nas 5 correntes. 3, 4, 5 correntes. Então, este retângulo, nós preenchemos com pontos altos. São 5 correntes, colocamos aqui 5 pontos altos. Porém, ficamos com 7, por causa deste ponto alto que nós copiamos, e este ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, do outro lado, eu vou repetir o mesmo que eu fiz deste lado. Então, no próximo retângulo, eu vou fazer os 2 quadrados, que são esses 2 quadrados. Então, 2 correntes, pular as 2 primeiras correntes, na corrente do meio, um ponto alto. 2 correntes, pular as 2 correntes, repetir o ponto alto da carreira anterior. E nos retângulos, vamos fazer as argolas. Então, 1, 2, 3 correntes, na corrente do meio, ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado e finalizar esta carreira. Então, assim ficou esta carreira. Copiei os pontos altos e os quadrados. Aí, nesta carreira, eu fiz as argolas. Então, em uma carreira, nós vamos fazer o retângulo de 5 correntes e na outra, vamos fazer as argolas. Então, eu fiz as argolas aqui em 3 retângulos. No quarto retângulo, eu fiz 2 quadrados. Fiz 2 correntes, pulei 2 correntes da carreira anterior e fiz um ponto alto na corrente do meio. 2 correntes, pulei as 2 últimas correntes. No retângulo do meio, no quinto retângulo, eu preenchi com pontos altos. Então, aqui é o meio do nosso trabalho. Então, para cada corrente da carreira anterior, eu fiz um ponto alto. Ficamos com um total de 7 pontos altos, porque colocamos 5 nas correntes, copiamos este ponto alto e este. Então, ficamos com um total de 7 pontos altos. Tudo que nós fizermos de um lado, nós vamos repetir do outro. Então, no primeiro retângulo, eu fiz os 2 quadrados, e depois, nos 3 retângulos, eu fiz as argolas, e finalizei esta carreira. Vamos à próxima carreira. Já iniciei esta carreira, porque, como eu havia dito, em uma carreira nós teremos as 2 argolas, e na outra nós teremos o retângulo. Então, nessa carreira, nós fizemos o retângulo. Então, eu repeti esse início, 4 pontos altos e o quadrado. Aí, aqui no meio, eu fiz 3 retângulos. Então, 5 correntes e copiei o ponto alto. 5 correntes, copiei o ponto alto da carreira anterior. E fiz aqui 3 retângulos. Feito isto, eu copiei apenas um quadrado. Lembra que neste retângulo, nós fizemos 2 quadrados. Então, eu vou copiar um quadrado. E o segundo quadrado eu vou preencher com pontos altos. Então, nesta carreira, o que nós vamos fazer de diferente é que nós vamos fechar um quadrado antes dos pontos altos. Fechar com pontos altos, são 2 correntes, 2 pontos altos para cada quadrado. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, os 5 pontos altos, apenas copiar, e vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, estou encerrando aqui os pontos altos da carreira anterior e vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, eu fechei aqui o quadrado após os pontos altos.
E o restante da carreira, vou fazer da mesma forma que eu fiz deste lado. Então, o que eu fiz de diferente nesta carreira foi fechar um quadrado antes dos pontos altos, aí eu copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado após os pontos altos. Vou completar esta carreira e já trago. Ponto, carreira finalizada, os pontos altos e os quadrados. Nesta carreira, nós fizemos os retângulos de 5 correntes. Aqui nos 2 quadrados, eu copiei apenas um quadrado e fechei o segundo quadrado, o quadrado próximo aos pontos altos. Copiei os pontos altos da carreira anterior, fechei o quadrado após os pontos altos e copiei o segundo quadrado. Então, o que nós fizemos de um lado, nós vamos repetir do outro. Aqui nós fizemos os 3 retângulos. Vamos à próxima carreira. Já iniciei esta carreira é a carreira das argolas. Então, eu preenchi aqui 2 retângulos com as argolas. O próximo retângulo, eu vou fazer aqui os 2 quadrados. Então, sempre quando tiver sobrando aqui apenas um quadrado, que este nós vamos fechar antes dos pontos altos neste retângulo, nós vamos colocar 2 quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 correntes, e na corrente do meio, vou fazer um ponto alto. 2 correntes, pular as 2 correntes e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, neste retângulo, eu fiz os 2 quadrados. Então, eu vou fechar este quadrado antes dos pontos altos, vou colocar um ponto alto para cada corrente da carreira anterior, fechar o quadrado antes dos pontos altos, copiar este primeiro ponto alto e sobre os pontos altos, eu vou copiar aqui no início 4 pontos altos. Então, nós já fizemos 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, nós ficamos aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, porque fechamos este quadrado antes dos pontos altos e copiamos aqui os 4 primeiros pontos altos. Aqui no meio, nós vamos abrir 2 quadrados, então, vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior, no terceiro ponto alto, vamos repetir o ponto alto, um quadrado, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto, um quadrado. Então, nós abrimos 2 quadrados no meio do nosso trabalho. Feito isto que eu fiz deste lado, vou repetir deste lado. Então, vou copiar os 4 pontos altos da carreira anterior e vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Fechei o quadrado após os pontos altos. Aqui, sobre este primeiro retângulo, vou fazer os 2 quadrados que eu fiz nesta ponta. Então, 2 correntes, pular as 2 primeiras correntes, na corrente do meio, na terceira corrente, um ponto alto. 2 correntes, pular as 2 últimas correntes e copiar o ponto alto da carreira anterior. E vamos completar a carreira com as argolas. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Carreira finalizada. Os pontos altos, o quadrado. Nesta carreira, eu fiz 2 grupos de argolas. No retângulo, antes do quadrado aqui, que nós deixamos ele sozinho, eu vou fazer 2 quadrados. Então, sempre no retângulo anterior, quando nós formos preencher este último quadrado, quando aqui tiver apenas um quadrado, que nós vamos preencher ele com pontos altos, no retângulo anterior, nós vamos colocar 2 quadrados, ao invés de 2 argolas. Então, sempre no retângulo anterior, quando aqui restar apenas um quadrado, que nós vamos fechar com pontos altos, neste retângulo, nós vamos colocar 2 quadrados. Então, este é o último retângulo antes do quadrado, vou colocar aqui, fiz aqui os 2 quadrados. Aí, fechei este quadrado com pontos altos, copiei os 4 primeiros pontos altos, fiz 2 quadrados no meio. Deste lado, da mesma forma. 4 pontos altos, fechei o quadrado. Aí, neste retângulo, próximo a este quadrado sozinho, eu vou fazer os 2 quadrados. E completar a carreira. Essa carreira é a carreira de argolas. A nossa próxima carreira será a carreira de retângulo. Então, é a carreira de retângulo. Nesta carreira, nós fizemos apenas 2 retângulos. Aí, chegamos nos quadrados. Quando tiver 2 quadrados, nós vamos copiar um e fechar o outro. Então, eu vou copiar este primeiro quadrado, apenas repetir o quadrado da carreira anterior. Vou fechar este quadrado com pontos altos.
Então, eu fechei um quadrado com pontos altos, eu copiei o primeiro e fechei o segundo. E repeti aqui da carreira anterior 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, os 4 primeiros pontos altos. Vou abrir aqui um quadrado no final dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e repetir o ponto alto da carreira anterior. Vou copiar os 2 quadrados do meio. Então, 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. 2 correntes, pular as correntes, repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, eu copiei os 2 quadrados do meio. Deste lado, vou fazer da mesma forma. Vou abrir um quadrado no início dos pontos altos. Então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, nesta carreira, nós ficamos com 4 quadrados no meio. E vou completar da mesma forma que eu fiz deste lado. Vou copiar o restante dos pontos altos, fechar este quadrado, copiar este e fazer os 2 retângulos. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Mais uma carreira finalizada, os pontos altos e os quadrados. Nesta carreira, eu fiz 2 retângulos. Chegamos nos 2 quadrados. Copiei o primeiro e fechei o segundo. Copiei 4 pontos altos. Abri mais um quadrado de um lado e um quadrado do outro sobre os pontos altos. Então, na primeira carreira, nós ficamos com 2 quadrados. Nesta, nós teremos 4 quadrados, porque nós abrimos um no final dos pontos altos, copiamos os 2 quadrados da carreira anterior e abrimos um aqui no início dos pontos altos. Deste lado, repeti da mesma forma. 4 pontos altos, fechei o quadrado, copiei este quadrado e fiz 2 retângulos e finalizei a carreira. Nós vamos fazer assim por mais 2 carreiras. Então, como é só repetição, eu vou fazer as 2 carreiras e já trago para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar tão longo e tão cansativo. Falei que ia fazer mais 2 carreiras e ia trazer para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar tão repetitivo, tão cansativo. Porém, eu vou fazendo de uma por uma e trago e mostro para vocês o que eu fiz. Então, essa aqui é uma carreira, então, eu copiei os pontos altos e o quadrado. Nesta carreira, nós fizemos as 2 argolas. Então, no retângulo, antes do quadrado sozinho, eu fiz os 2 quadrados. Ao invés de fazer as argolas, ao invés de fazer as 2 argolas, eu fiz os 2 quadrados. Então, aí eu fechei o quadrado antes dos pontos altos. Sempre nós vamos copiar os 4 primeiros pontos altos e abrir um quadrado no final dos pontos altos. Abri o quadrado, copiei os quadrados da carreira anterior, deste lado, da mesma forma. Abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei os 4 últimos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Como aqui nós estamos apenas com um quadrado, no próximo retângulo eu vou fazer os 2 quadrados e vou fazer as 2 argolas e finalizar a carreira. Então, esta é uma carreira. Eu falei que tinha 2, vou fazer a próxima e trago também para mostrar para vocês que é a nossa carreira central. Pronto, a carreira central do nosso trabalho foi finalizada. Os pontos altos e os quadrados. Nesta carreira, nós vamos ficar apenas com um retângulo e um quadrado. Próximo quadrado, nós fechamos com pontos altos, copiamos os 4 pontos altos da carreira anterior e abrimos um quadrado no final dos pontos altos. Copiamos os quadrados da carreira anterior deste lado, da mesma forma. Abri um quadrado no início dos pontos altos, copiei os 4 pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei este quadrado, fiz o retângulo e finalizei esta carreira. Então, na carreira central do nosso trabalho, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Nós iniciamos com 2 e fomos sempre aumentando mais 2, um de um lado e um do outro. Então, 2, 4 quadrados, 6 quadrados e a carreira central, 8 quadrados. Então, agora nós vamos fazer as carreiras voltando. Então, a nossa próxima carreira, nós vamos fazer esta carreira. Carreira iniciada. Carreira anterior era retângulo, aqui eu coloquei as 2 argolas. Carreira anterior era o retângulo, aqui eu coloquei as 2 argolas. Vou copiar o quadrado da carreira anterior. Como nós vamos fazer esta carreira, eu vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. Até aqui, nós fechamos o quadrado antes dos pontos altos. Agora, nós vamos abrir os quadrados antes dos pontos altos. Então, eu copiei o quadrado da carreira anterior, que estava vazio, e vou abrir o próximo quadrado. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, nós estamos fazendo esta carreira. Eu copiei o quadrado
e abrir um quadrado sobre os pontos altos. Feito isto, eu vou copiar os 4 pontos altos da carreira anterior, apenas copiar. E vou fechar este quadrado. Nós estamos fazendo esta carreira. Esta carreira, aqui nós temos pontos altos. Então, eu vou fechar este quadrado com pontos altos. Para cada corrente da carreira anterior, eu vou colocar aqui um ponto alto. Então, ficou desta forma. Nós estamos fazendo esta carreira. Vou copiar os quadrados do meio. A carreira central, nós temos 8 quadrados. Agora, como nós vamos diminuir, nós vamos eliminar o quadrado de uma ponta e na outra. Então, esta carreira é a carreira de 6 quadrados. Copiamos aqui os 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos deste lado. Então, eu vou fechar este quadrado. Então, eu fechei o quadrado deste lado antes dos pontos altos e copiei os 4 primeiros pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o ponto alto da carreira anterior. Nós estamos fazendo esta carreira. Vou copiar o próximo quadrado. E, sobre este retângulo, as argolas. Vou completar esta carreira e já trago. Pronto, aqui está a carreira, como eu falei. Então, esta é a carreira central. Agora, nós vamos fazer as carreiras voltando. Então, esta carreira que nós acabamos de fazer é esta carreira aqui. A carreira de 6 quadrados no meio. Então, eu copiei o início, fiz as 2 argolas. Copiei o quadrado da carreira anterior, abri um quadrado sobre os pontos altos, que é este quadrado. Copiei os 4 pontos altos da carreira anterior, fechei o quadrado após os pontos altos. Fizemos aqui os 6 quadrados, que são esses 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os 4 primeiros pontos altos, abri um quadrado aqui no final dos pontos altos, que é este quadrado, copiei o quadrado da carreira anterior e fiz as 2 argolas. E finalizei esta carreira. Eu vou fazer carreira a carreira e trago para mostrar para vocês uma por uma. Não vou fazer aqui no vídeo, para o vídeo não ficar tão longo. Então, agora, a nossa próxima carreira que nós vamos fazer é esta carreira de retângulo. Vou fazer e já trago para mostrar para vocês. Pronto, carreira finalizada. Então, essa carreira que nós acabamos de fazer é a carreira de 4 quadrados no meio. Então, eu fiz o início... Aí, fiz aqui os retângulos, que são estes 2 retângulos, abri um quadrado sobre os pontos altos. Nós estamos fazendo a carreira de 4 quadrados no meio. Abri um quadrado no início dos pontos altos, copiei os 4 pontos altos da carreira anterior, fechei o primeiro quadrado. Feito isto, aqui no meio ficamos com 4 quadrados. É esta carreira aqui. Então, 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Deste lado... Fechei o primeiro quadrado, copiei os 4 primeiros pontos altos, abri um quadrado aqui. No final dos pontos altos é este quadrado. Fiz os 2 retângulos e finalizei a carreira. Então, esta carreira é a carreira dos 4 quadrados. Agora, vamos fazer a carreira nos 2 quadrados. Vou fazer e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizada a carreira dos 2 quadrados no meio. Então, a carreira que nós acabamos de fazer é esta carreira. Então, eu fiz aqui as argolas nos 2 retângulos. Este quadrado é este quadrado aqui. Abrimos um quadrado no início dos pontos altos, copiamos os 4 pontos altos da carreira anterior, fechamos o quadrado após os pontos altos, que é estes pontos altos aqui, que nós fechamos o quadrado, copiamos os 2 quadrados do meio. Então, aqui está. Deste lado, da mesma forma, então, eu fechei este quadrado, copiei os 4 primeiros pontos altos, abri o quadrado aqui, deste lado é no final dos pontos altos, copiei o quadrado da carreira anterior e nos 2 retângulos fiz as argolas. Então, a carreira que nós encerramos foi esta carreira de 2 quadrados no meio. Agora, eu vou finalizar com essas 2 carreiras. Eu vou fazer as 2 carreiras e quando trouxer, já trago as 2 carreiras prontas, porque não tem segredo nenhum. Pronto. Finalizei aqui com as 2 carreiras. Então, esta carreira é esta carreira aqui, a carreira de retângulos e um quadrado
aqui nesta ponta. Aí, copiei os pontos altos, os quatro pontos altos. Copiei esses 4 pontos altos, fechei os 2 quadrados do meio. Deste lado, copiei. Deste lado, copiei os 4 pontos altos e abri o quadrado aqui nesta ponta e fiz os retângulos. E a nossa última carreira é esta carreira aqui. Então, ficamos com os 3 grupos de argolas. Aí, aqui os 2 quadrados, são esses 2 quadrados. Copiei os pontos altos do meio, aqui nós finalizamos com 7 pontos altos, também a mesma quantidade que nós tínhamos aqui. Deste lado, abri um quadrado no final dos pontos altos, copiei o quadrado da carreira anterior e finalizei com os 3 grupos de argolas. Então, esta carreira que nós acabamos de fazer é esta carreira. Este é o gráfico da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham pegado direitinho. Caso queiram tirar um print para depois sanarem as dúvidas de vocês, fiquem à vontade. Ou se tiver alguma dúvida em alguma parte, volta um pouquinho o vídeo para sanar as dúvidas de vocês. Espero que vocês consigam fazer. Agora, nós vamos repetir este gráfico por quantas vezes for necessário para cada um. Vou repetir este gráfico. Quando trouxer, eu falo para vocês quantos gráficos eu fiz para ficar no tamanho desejado para mim. Vocês vão continuar fazendo até o tamanho desejado para vocês. E quando trouxer, eu trago para fazer a última carreira por toda a volta. Pronto, aqui está. Então, eu continuei fazendo os gráficos até o tamanho desejado. Então, nós finalizamos na aula até esta carreira, que foi o primeiro gráfico. Depois, eu só fui repetindo. Então, esta é a primeira carreira. Depois, eu fiz a segunda, a terceira e assim por diante. Eu só fui copiando as carreiras uma a uma. Fiz assim por algumas vezes. Vamos ver quantos gráficos ficou. Vamos ver com quantos gráficos ficou o meu caminho de mesa. Então, eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5 gráficos. Então, o meu caminho de mesa ficou com 5 gráficos, mas vocês vão fazer até o comprimento desejado. Aí, eu finalizei aqui com a primeira carreira, fiz uma carreira de retângulo, só retângulo de ponta a ponta, uma carreira de argolas, depois mais uma de retângulo, aí fiz esta carreira de quadrado e finalizei com a última carreira de pontos altos, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, aqui eu fiz a segunda carreira aqui, que é a nossa penúltima carreira lá, é a carreira de quadrados, e finalizei com a carreira de pontos altos. Assim ficou a outra ponta do nosso trabalho. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Para a última carreira, eu vou fazer da mesma forma. Nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, então, em cada espaço, 2 pontos baixos, 1, no próximo espaço, 2, no próximo espaço, 2 pontos baixos. Então, nas laterais, em cada espaço, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, para a minha última carreira, eu gosto de fazer sempre assim, mais simples e focar mais no gráfico. Então, eu vou fazer nas laterais uma carreira de pontos baixos, em cada espaço 2 pontos baixos, e a carreira sobre os pontos altos será diferente. Quando eu for fazer a carreira sobre os pontos altos, eu trago para iniciarmos juntos. Lembrando a vocês que esta linha, ela não é bem torcidinha. Então, tem ponto que fica um pouco folgado. E ela tem esse cisco no barbante. Então, quando vocês verem isso, vocês relevem que é do próprio barbante. Então, eu vou fazer assim por toda a volta. Quando chegar nos pontos altos, eu volto para iniciarmos a última carreira juntos. Como prometido, já fiz aqui nas laterais uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por sobre os pontos altos. Então, eu vou subir com 3 correntes. E aqui no primeiro ponto alto, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1,
2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das correntes que fizemos para subir. Feito isso, eu vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos tombados. Vou para o próximo ponto, ponto baixíssimo. Novamente, 1, 2, 3 correntes. No mesmo ponto alto, mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 por causa das 3 correntes que fizemos para subir. Feito isso, eu vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, ponto baixíssimo. No próximo ponto, ponto baixíssimo. Esta será minha última carreira por sobre os pontos altos, 4 pontos altos tombados. Lembrando a vocês que a quantidade de pontos altos que eu pulei fica a critério de vocês. Eu pulei 3 pontos altos e fiz o ponto baixíssimo no quarto. Aí, vocês vão adaptar ao ponto de vocês. Podem pular menos ponto, fica a critério de vocês. Porém, eu vou fazer desta forma. Vou repetir aqui mais uma vez. Vou subir com as 3 correntes e no mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, ficando assim com 4 pontos altos por causa das correntes. Vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, ponto baixíssimo e repetir os 4 pontos altos. Então, esta será a minha última carreira por sobre os pontos altos. Vou finalizar esta carreira e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Pronto! Já fiz aqui nas laterais uma carreira de pontos baixos e por sobre os pontos altos, uma carreira de 4 pontos altos tombados. E assim ficou a última carreira. E assim encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!